o indivíduo não pode ser estranho aos temas coletivos. Olá, salve meus queridos baladeiros, salve minhas queridas baladeiras. Estamos aqui para mais uma Sala Paulo Freire, esse evento especial, essencial da balada literária. Eu sou Nelson Maca e a razão de estar aqui hoje é porque a terceira aula dessa sequência do Nordeste é o especial Bahia. E ficou sobre minha responsabilidade articular essa demanda, ok? Eu lembrei logo de um grande poeta chamado José Carlos Limeira, incrível, enorme, essencial para a literatura negra no Brasil. E pensando em quem poderia ser essa pessoa, lembrei de uma pessoa que conviveu com Limeira, comigo e com Limeira, tornou-se uma grande estudiosa, pesquisadora, professora do Instituto Federal da Bahia, que é a Ana Carla Portela. Então, para mim, além da alegria, da honra, é uma emoção estar de novo reunido com essas duas pessoas incríveis para a literatura baiana, para a literatura negra e para a cultura brasileira. Aproveitando o ensejo, anuncio o nosso homenageado da Balada Literária 2023 da Bahia, José Carlos Limeira. Então fica aí já o convite, né? Vamos falar muito desse poeta em outubro, ok? Tenha uma ótima aula, espero que aproveitem bastante. A Ana Carla vai trazer questões complexas para a gente pensar, né? Teremos a participação do Dr. Samuel Vida, lendo um poema também. E não percam as próximas edições, ainda temos mais 6 pela frente. Viva o Nordeste, viva a Bahia, viva a Balada Literária. Estamos juntos, valeu. Eu sou Ana Carla Portela, como já foi dito por Maca, para mim é uma grande honra participar da Balada Literária e uma grande honra falar deste poeta, né, que além do que representa para a literatura no Brasil e no mundo, porque Limeira já era estudado fora do Brasil, né, antes de ser compreendido no nosso país com a grandiosidade que ele tem. Então, para mim é uma honra falar de José Carlos Limeira, né? Além dele ser essa representação, ele também atravessou, né, a minha vida, atravessou a minha existência, não só com a sua poesia, mas com a sua presença, né? Sua presença enquanto ancestral vivo, que hoje virou ancestral, mas quando estava entre nós, né, já funcionava como um ancestral vivo. Então, a sua presença, ela ecoa aqui conosco hoje. Para mim é uma honra. Eu queria começar falando de Limeira, com um dos seus versos, né, mais conhecidos, que é do poema Quilombo. O poema Quilombo foi lançado nesse livro, que é uma relíquia, né, esgotadíssimo, muito difícil a gente ter acesso a ele, que é o livro Atabaques, lançado por Limeira e Semog no ano de 1983. Então, essa é uma relíquia que eu guardo com muito carinho. E os versos, né? Um verso que ecoa para o movimento negro desde sempre e que, às vezes, nem todo mundo sabe que esses versos pertencem à Limeira, é Faremos Palmares de Novo. Então, Faremos Palmares de Novo, que é esse grito, né, de uma luta antirracista e de uma esperança também de um mundo onde a gente consiga restituir uma paz quilombola que nos permita uma existência plena inteira. Ele atravessa esse poema de Limeira, né? Um poema de 1983. O nome do poema é Quilombo, e os versos, né, que trazem a estrofe que traz esse verso nos diz: por menos que conte a história, não te esqueço, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. E o faremos Palmares de novo tem ecoado, né, na militância negra há muito tempo, porque a história de vida deste poeta ela se confunde também com a história de vida do movimento negro no Brasil. É importante que a gente diga isso, né? Que Limeira sempre foi atravessado não só pela poética, quanto pela militância. Falar de Limeira e falar da sua poética é também trazer as principais referências que constituem o pensamento negro no Brasil e no mundo. Este poema, por exemplo, que é o que embala, né, as manifestações negras e as discussões negras, né, ao longo da história, ele foi dedicado a duas grandes referências nossas, né, que é Lélia Gonzalez e Abdias do Nascimento. É um poema dedicado a esses dois grandes pensadores negros que, a partir, né, da sua escrita e da sua militância, deixaram um legado, né, para a nossa história. É importante
a gente, quando fala de Limeira, Limeira é um poeta atravessado, né, pela cidade Salvador, né? O Do é muito importante falar, porque essa é a cidade, né, mais negra fora do continente africano, mas, entretanto, talvez aquela que atravesse algumas das principais problemáticas, né, que o racismo brasileiro nos deixou como desafio. Então, Salvador é, ao mesmo tempo, reduto e repositório de muito do que a sofisticada matriz civilizatória negra deixou, né, para que a gente pudesse, através de todos esses espaços de saberes, né, que são redutos de outras epistemes e nem sempre são assim concebidos, a exemplo da capoeira, do candomblé, a exemplo das rodas de samba, a exemplo dos blocos afros, a exemplo da forma, né, de existir, sobreviver e de edificar a vida das populações negras em favela, né? Salvador ela é representativa de muito isso. Ao mesmo tempo que é repositório de saberes, é também repositório de todo um processo, né, de crueza existencial para o exercício pleno, né, do existir negro. Eu acho que a poética de Limeira ela se confunde um pouco com isso, né? Limeira vai nascer em Salvador em 1951, né? E vai nos deixar também nesta terra, depois de ter transitado por muitos mundos, em 2016. Eu trago, inclusive, para vocês, aqui nesta foto, que vocês vão ver o último momento em que eu tive a honra de estar com Limeira. Faço questão de trazer esse, foi no lançamento desta obra, né? Encantadas, né? Que ele traz uma dedicatória, né, para mim, que toda vez que eu leio eu choro, porque eu tive o privilégio de, enquanto aluna, né, no curso de letras da Universidade Católica, ser colega, né, de Limeira. Eu fui colega de sala e para a gente era muito estranho ter ali ao lado uma referência, né, teórica, alguém que caía em nossas provas e que ao mesmo tempo cuja história se confundia com o movimento negro, se confundia com as lutas de existência negra, se confundia com a reivindicação de uma literatura nossa ali do nosso lado enquanto estudante, né? E na verdade, eu acho que essa vivência de Limeira no curso de letras da Católica foi mais para oportunizar aquela geração, né, não só os professores, mas os estudantes, a possibilidade de conviver com esse, né, ancestral vivo nosso, né, durante todo esse tempo. Então, nessa dedicatória que está aí projetada para vocês, ele diz: para Portela, maior que a própria escola, todo afeto. Foi o último momento, infelizmente, em que eu estive com o Limeira em 2015. Né? Então, ele nasce para o mundo nessa terra, né? E nos deixa, mas, ao mesmo tempo, deixa também o seu legado nessa terra. Até hoje, talvez seja difícil para muitas pessoas, né? A exemplo de Maca, que foi mestre, né, tanto para mim, quanto esteve também com Limeira em sala, né, lidar com essa ausência que se faz tão presente, né, a força de tudo que Limeira representou nessa cidade, que é como se a gente ainda tivesse a presença dele aqui, a despeito de todo esse interstício que a gente tem, né, sem a presença de Limeira. É importante também dizer sobre a biografia, eu vou falar algumas coisas, não muito, porque eu acho que isso não é o mais importante. Limeira fez letras bem depois, mas já tinha corrido o mundo, né? Já era engenheiro mecânico, formado no Rio de Janeiro, então, quando ele vai fazer letras na UXAL, talvez mais como um hobby, né? Uma forma de estar ambientado em um universo que sempre foi seu, né? De direito, né? A despeito da vivência acadêmica, né? Mas ele já tinha toda uma trajetória, inclusive acadêmica, né? Na área das engenharias, da engenharia mecânica. Né? É filho de um prático é um condutor de embarcações, e é importante dizer também o território da cidade, que gesta para a gente esse grande homem, né? Que é esse circuito aqui do centro histórico. Quem conhece Salvador, quem não conhece, também é possível cercar. Limeira está ali entre o campus da Pólvora, onde a gente tem o Fórum Rui Barbosa, lugar, né, de justiças e injustiças para a população negra, e a Lapinha, né, bem próxima à Liberdade, que é esse bairro emblemático que gestou o Ilhéaê para a Bahia e para o mundo. Então, Limeira vai crescer, né, vai se desenvolver, vai se criar neste universo, e este universo vai atravessar bastante a sua poética.
para falar do contato, é bastante interessante, né? Quando a gente tenta descobrir e investigar como um gênio como Limeira se encontra com as letras e como alguém como Limeira descobre na palavra, né, o seu reduto. E nas minhas pesquisas sobre ele, eu encontrei, dentre algumas entrevistas, uma que ele deu ao portal Salvador Negro Amor em 2007, né? Sempre elegante, muito divertido. Quem pôde conviver com Limeira pôde desfrutar disso. Limeira vai dizer, né, ao ser perguntado como se deu seu primeiro contato com a literatura, aí ele vai nos responder algo, né, que traz um pouco aquilo que atravessou sua poética todo o tempo e que vai ser traduzido também através de um poema que eu trago depois. Ele vai dizer assim: eu queria ser oficial da Marinha e já no Colégio Naval comecei a escrever cartas a pedido dos meus colegas, principalmente os veteranos, que queriam impressionar as namoradas. E a coisa foi virando meio que central do Brasil, pois eles gostaram e logo todas as namoradas dos praças passaram a receber estas cartas. Então, Limeira era o grande namorado, na verdade, na escrita, né, de todas essas enamoradas. Houve um caso de um colega que estava vivendo um romance tórrido com uma moça, e quando eles brigaram certa feita, ele revelou: olha, nenhuma daquelas cartas fui eu que escrevi, foi um calouro lá que mandei ler suas cartas e responder. E aí a moça diz, né, que pena, mas eu estava mesmo era apaixonada pelo texto. Né? Então, e aí ele vai dizer, né? É aí que eu começo, né, a me encontrar na escrita, e depois disso, ele, nas falas do próprio Limeira, começa a fazer parte da Associação Fênix, na qual ele vai se reunir com os interessados por literatura, fazer recitais, e aí alguém, né, um grande poeta, que ele vai dizer à época pouco conhecido e ainda é hoje, Luciano de Oliveira, vai dizer que ele era um poeta, e a partir desse momento, né, ele vai se compreender enquanto poeta. Então, a escrita de Limeira sempre teve atravessada, né, por esse amor e pela reivindicação desse direito ao amor e de como, por exemplo, o amor e esse amor, né, entre pessoas, né, negras, entre pessoas pretas na nossa sociedade, ele é tão importante para o enfrentamento de todas as agruras, né, que a gente vivencia no nosso existir. Eu lembrei agora, né, e trago também para vocês, lembrei agora, mas trago também para vocês um poema, né, que é emblemático para o movimento negro, de Landeu Noalê, onde ele diz: haja violência racial, beije sua preta em praça pública, né, que foi capa do jornal do MNU, e que, nessa mesma linha que Limeira sempre buscou, traz esse lugar do amor também quanto uma forma de luta para as pessoas pretas, né, para as pessoas negras. E aí eu queria ler um poema de Limeira que traz essa dimensão, né, que é o poema Negra 2, dessa obra que eu mostrei para vocês, Atabaques, que mostra ele novinho, e Elesemog aqui na capa. Eu sou apaixonada por essa obra, por tudo, inclusive por essa capa. Limeira vai dizer assim para a gente: por haver sofrido comigo, mais que eu, quero seu cúmplice fiel. Vamos juntos, a briga é nossa. Cuida das minhas mazelas e me enrosca no teu colo sagrado, pois temos a vantagem de, no escuro, não sermos vistos. Então, esse poema é o poema Negra 2, né? Ele também tem o Negra 1, aqui no livro Atabaques, onde Limeira traz essa dimensão, né, do amor, né, desse afeto, né, dessa cumplicidade, né, negra como importante para o enfrentamento de todas as batalhas, né, do existir. A gente falar de Limeira é falar, obviamente, de literatura negra, né? E para a gente falar de literatura negra, lógico que a gente entra em todo um debate, né? Um debate muito profundo, sobre o próprio conceito de literatura negra e o próprio conceito de literatura universal que tem sido propagado desde sempre. Eu vou entrar um pouco nisso e depois responder um pouco a isso também, a partir da própria poética de Limeira. Primeiro vou trazer a fala dele e depois também algumas outras referências que são importantes para a gente, a exemplo de Kut, para a gente pensar essa problemática. Então, quando o Limeira é perguntado, né, nessa mesma entrevista, se existe uma literatura negra atuante no Brasil, a sua resposta é muito firme.
né? Inclusive enquanto um dos que vai ser artífices, não só na Bahia, como no Brasil, né? De aquilombamento, né? De escritores negros para a fissura do mercado editorial branco, que sempre pautou, né, as relações de poder que determinam não só quem vai publicar, como vai publicar, quem vai aparecer nos currículos escolares, como vai aparecer. Então, Limeira, a sua história de vida atravessa, né, toda essa luta de aquilombamento negro, né, pelo direito, né, de se expressar, né, através da literatura. Então, ao ser perguntado se existe uma literatura negra no Brasil, Limeira vai dizer: existe sim. E as pessoas costumam questionar-se se a literatura tem cor ou não. Né? O clássico debate, né, para alguns. E aí ele vai dizer: no meu entender, o que é produzido pelos afrodescendentes tem uma importância fundamental, como a literatura de resgate das nossas reais tradições. Essa entrevista foi de 2003, é importante a gente ressaltar isso. Como um espaço de respeito e dignidade para o negro dentro da sociedade brasileira. Ela é necessária porque a literatura sempre foi um reduto branco. Tudo que era produzido pelo negro era de segunda qualidade, ou considerado folclore, e não fazia parte dos padrões literários. Pois bem, até os nossos grandes autores são caiados ou esmaecidos quando produzem algo maior. E aí eu queria, a partir desse debate que o próprio Limeira traz, né, na sua resposta nessa entrevista, que foi, na verdade, de 2007, eu falei que era de 2003, mas é uma entrevista de 2007, eu queria que a gente pudesse fazer relação e diálogo, inclusive com alguns outros teóricos que habitam o campo da filosofia, mas que são importantíssimos para a gente pensar também essa disputa, né, em torno da literatura, em torno da afirmação de uma literatura negra, que, diferente do que alguns pensam, na verdade não representa a literatura negra, ela é um contraponto à literatura universal, mas ela é a tentativa de reafirmação de que essa literatura dita universal, ela possa ser de fato universal, porque o que ela tem se apresentado até agora não é de fato como uma literatura universal. Então, Dimas Massolo, que é um filósofo ugandense, ele vai trazer um conceito que é importante para a gente, para disputar com a monorracionalidade, né, que impera o pensamento filosófico ocidental. Ele vai trazer a ideia de plurirracionalidade. Né? E aí eu vou pegar outro teórico para a gente juntar as duas coisas e voltar para o campo da literatura. Né? O Magobi, também Ramossi, ele vai trazer um outro conceito que é fundamental para a gente, que é o conceito de pluriversalidade. O que é que esse filósofo também africano ele vai dizer para a gente? A ideia de universalidade ela foi tão apropriada já, né, pela racionalidade ocidental, enquanto expressão e representação, né, de uma humanidade territorializada na Europa, branca, cristã, que a gente precisa fazer a disputa também a partir de outros conceitos, inclusive para trazer essa universalidade para o que ela de fato, né, deve ser, para o que ela de fato sempre deveria ter sido, se a gente não tivesse atravessado pelas relações, né, raciais desde a constituição do que a gente chama de modernidade. Então, esses dois conceitos eles vão ser fundamentais para a gente pensar o seguinte: a partir do momento que a gente pode fazer o que Milton Santos diz, ser universal é contribuir do seu lugar, de onde você é, como você é, com o seu jeito de existir, para essa dita universalidade, né? Ser universal não é um protocolo que estabelece o que é a humanidade, como Ailton Krenak vai reivindicar, né? Essa humanidade sem diversidade, essa humanidade com o mesmo protocolo, essa humanidade infeliz, né? Essa humanidade que diz que todo mundo é igual para o apagamento das diferenças, e não que todo mundo pode alcançar a igualdade, né? Exercitando a sua diferença enquanto constelações, que é o que ele vai dizer. Então, Milton Santos vai dizer isso: a construção de uma verdadeira universalidade, ela parte do pressuposto da contribuição que cada um pode fazer do seu território, que cada um pode fazer do seu lugar existencial, e aí eu trago, né, que Milton Santos não vai trazer essa dimensão, mas também do seu lugar, né, racial. É importante para a gente construir essa dita universalidade. E qual é o debate que a gente faz aí com a literatura, né, dentro desses conceitos, que é importante? Mais do que universal, né, a literatura negra, a partir da pluriversalidade que ela traz,
né? E por quê? E a partir da pluriversalidade, plurirracionalidade que ela traz, a partir da diversidade epistêmica, estética, né, política que ela traz, ela contribui para que, de fato, essa diversidade negada, a partir de uma literatura dita universal, mas que Kut vai dizer que, se a gente for falar, né, da literatura brasileira, a gente precisa reconhecer, ele vai dizer exatamente com essas palavras: a literatura brasileira até o presente foi silenciosamente, de forma abusiva, branca, em seu propósito de invisibilizar e estereotipar o negro e o mestiço. Então, é necessário a gente reconhecer isso, né? Que esse rótulo do que se vem até hoje construindo enquanto literatura universal, e se a gente for para a dimensão filosófica também, né, para essa constituição do ser humano universal, ela vem servindo, né, de justificativa, né, para minar, né, as outras existências que poderiam contribuir dentro dessa construção pluriversal para o que, de fato, né, venha a ser e deveria ser a dita universalidade. Então, é importante que a gente entenda isso. Quando a gente reivindica, e a literatura de Limeira ela faz isso desde o primeiro momento, né? Ela se inscreve enquanto negra, ela se coloca enquanto negra, ela milita enquanto negra, né? Ela se embeleza enquanto negra, ela se enfeita, né, enquanto negra. Então, essa trajetória, inclusive da poética de Limeira, ela acaba representando uma afirmação, né, de uma literatura que é negra e, por isso, assim como a literatura indígena, ela batalha, né, pela construção de uma literatura que seja pluriversal, questiona a universalidade, mas, ao mesmo tempo, questiona essa universalidade capturada. Mas, diante dessa militância, que é epistêmica também, o que é que acaba sendo feito? De certa forma, quem, né, contribui para que, de verdade, um dia a gente possa ter uma literatura que seja, de fato, universal, são todos esses autores que buscam, né, o exercício pleno da sua humanidade negada, né, por um processo civilizatório que se confunde, né, com a própria modernidade, né? O racismo antinegro, ele se confunde com a história da própria humanidade. Por isso, Kut, ele vai dizer nessa obra, que é um clássico, né, para a gente que é professor de literatura, né, e que estuda a literatura brasileira, né, sem ignorar a literatura negra, essa obra é um clássico, porque ela vai não só trazer, né, a construção de um conceito, né, para a literatura negra, mas ela também vai trazer a construção a partir da exemplificação daqueles autores que puderam, né, fazer o que Kut diz, né, que não é uma tarefa fácil, que foi o que Limeira fez, mas antes dele, Cruz de Souza, que entra enquanto uma grande referência para o autor em seu pensamento, né? Lima Barreto entra como uma grande referência para o pensamento de Limeira, reconhecido por ele. Então, Kut vai dizer assim para a gente, ó, quando o escritor negro, pela primeira vez, quis dizer-se negro em seu texto, deve ter pensado muito na repercussão, no que poderia atingi-lo como reação ao seu texto. E qual é a razão? Aí ele vai dizer para a gente: o branco, como recepção do texto negro, historicamente foi hostil. Vencer essa hostilidade, lastreada na postura de quem não se dispõe a dividir o poder com alguém que, por 4 séculos, teve o mínimo de poder, é a grande aventura do escritor negro, que se quer negro em sua escrita, né? Então, é uma batalha, né, para um escritor que, como Limeira, já nasce nas letras, né, com a consciência da sua racialidade. E aí, essa consciência, né, que vai afirmar Limeira enquanto literatura negra, eu queria dialogar com os próprios textos dele, né, a partir de 4 poemas, para a gente ver alguns dos pilares, né, que atravessam um pouco a obra de Limeira e que atravessam a obra de Limeira e que se confunde com esse caminhar da própria literatura negro-brasileira, né? Limeira vai dizer em Diálogo Informal, é o primeiro poema que eu selecionei para a gente. Eu acredito que toda vez que a gente fala da escrita, né, do poeta, e eu aprendi muito isso do poeta ou da poeta, né? Eu aprendi isso muito com também o mestre Nelson Maca, que
participa dessa articulação com vocês na balada literária, a gente precisa trazer o texto, né? Às vezes a gente fala de literatura e a crítica literária, né? E em especial a crítica literária hegemônica, né? Que vem sendo feita no nosso país desde sempre, né? A gente às vezes dá um lugar menor ao texto, né? E esse lugar menor, quem ganha, né, quem se empodera diante disso são as interpretações construídas a partir dele. Tanto que hoje, uma das grandes questões também no debate sobre a literatura negra é a construção de uma crítica literária negra que está em franca expansão no nosso país, ainda bem, na Bahia. Na Bahia nós temos representantes como Jorge Augusto, Nelson Maca, né, Silvio Oliveira e vários outros que vão estar nesse lugar, né, de construção também de uma crítica, não só de produzir literatura negra, mas de construção também de uma crítica literária negra que possa, né, colocar esses textos nos lugares, né, que é devido. Eu costumo dizer assim, a crítica literária ela faz um esforço muito grande, né, para a crítica hegemônica, né, para fazer com que textos, né, sejam interpretáveis, inteligíveis, sentíveis, dentro da sua grandiosidade nas escolas brasileiras, né, de uma literatura canônica, né, que invisibiliza boa parte dos estudantes que estão sentados, né, nos bancos escolares. E esse mesmo esforço não é feito, né, quando a gente se depara com um texto que se inscreve negro, como o Couto diz, né? Muitos desses textos acabam sendo recepcionados com hostilidade, né, de uma crítica branca que, às vezes, por não dialogar com essas referências, né, que constituem a existência negra, quando você lê um Limeira, quando você lê um Landeu Noalê, que é outro grande gênio, né, da poética da Bahia, você precisa estar ambientado em muitas coisas, né? É uma poética cercada dos referenciais epistêmicos que brotam do candomblé, que brotam da capoeira, que brotam de toda a existência negra em movimento. Então, são muitas referências desconhecidas, né, por um país, né, que se olha de fora até hoje, né, por um país que busca um processo, né, de embranquecimento desde sempre, né? Então essa poética ela concorre contra isso, né? Então eu queria trazer esse poema de Limeira, o primeiro é Diálogo Informal, para trazer alguns dos aspectos que atravessam sua poética que eu queria ressaltar, né, para vocês. O primeiro é Diálogo Informal. O eu lírico de Limeira, ou nós lírico, né, de Limeira vai nos dizer, nós líricos, se a gente for numa compreensão, né, mais fanoniana mesmo da nossa subjetividade, né, que é de um diálogo, né, coletivo também para a construção dessa subjetividade negra em um mundo, né, que é antinegro. Então, nesse poema, Limeira vai dizer, o senhor leu Kafka? Não, moço. E os novos poetas da África? Não, moço. E Jean-Paul Sartre? Não, não conheço. Marcus Marx? Não. Nem Jorge Amado? Não, senhor. Mas como é possível? Simples, meu nobre senhor. Enquanto o moço lia, sabe o que eu fazia? Criava o gado, plantava batata, colhia o que hoje é o seu filé com fritas no Lamas. Então, aqui, por exemplo, Limeira já traz, né, uma dimensão que é essa que também a gente vem discutindo muito a partir do conceito de escrevivência gestado por Conceição Evaristo, que escrevivência não é o biografismo, talvez, que muitos têm tentado colocar, mas é a compreensão de que a existência negra, e a existência negra que não é a individual, mas a coletiva, né, ela traz referenciais estéticos muito fortes e que é esse sujeito negro que vai alcançar, né? A Conceição Evaristo vai dizer, a questão não é se a mulher, né, branca que esteve na condição de patroa desde sempre, ela não possa trazer uma empregada doméstica na sua literatura. Ela pode e deve, né, porque literatura é isso, literatura é ficcionar. Mas a questão é a gente entender de quem constrói essa representação negra, não da sala, mas do quarto de empregada, né? Algo que se mantém, né, na mentalidade colonial, que se expressa, né, na construção, né, das nossas edificações no Brasil ainda até hoje,
é diferente, ela vai dizer, é isso, a quem gestou a sua poética, a sua literatura desse quarto de empregada, também precisa poder falar, né? Também precisa poder dizer, também precisa poder se expressar a partir disso. Então, esse poema de Limeira, ele traz isso, né? Esses trânsitos, né, da existência negra, que precisam ser expressos, né, pela diversidade do nosso existir, é importante que isso também seja colocado, né? Há uma diversidade dentro disso que a gente chama de literatura negra, né? E essa diversidade são as expressões, né, do que é o existir negro em meio a uma sociedade racializada como a nossa. Então, nesse poema, Limeira vai colocando isso. Observe como o mundo sempre vai contrapondo, né? Se você tem os referenciais que fazem parte de uma episteme branca, né, que te coloca, né, como erudito. Em todas as perguntas, né, desse genial poema, né, o que está sendo colocado são referenciais que fazem parte da episteme branca. Então, esse sujeito negro vai ser, na maioria das vezes, olhado pelo lugar das ausências, né? Embora toda uma vivência dele em um outro universo, em todos os outros espaços que reservam, como diz Samuel Vida, essa sofisticada, né, experiência da existência negra no Brasil e que consegue, né, reservar, né, e resguardar muitos dos nossos conhecimentos, esses espaços não são vistos, né, como espaços de saber, como espaços de poder. Essas referências não estão, né? Eu posso não conhecer Limeira, né, na literatura brasileira. Eu não posso não conhecer Drummond. Então, eu posso ser um erudito da literatura brasileira e nunca ter ouvido falar em Limeira, né? Então, essa lógica, né, de construção, né, das relações de poder, que também atravessam a literatura, elas vão fazer vão construir, né, esses apagamentos, né, que é o apagamento, inclusive, da construção de uma existência que se erige a partir de outras referências, né, e que são referências que não são consideradas, né, para o caminhar, né, hegemônico. Outro aspecto também muito importante da obra de Limeira, né, que está inclusive no poema com o qual eu abri essa aula, né, que é no poema Quilombos, mas está em muitos outros, é sempre uma denúncia dessas personagens históricas, né, imortalizadas dentro da literatura ou dentro da história brasileira, mas que precisam ser vistas, né, com outros olhos. Então, muito antes de todo o debate que se faz sobre Monteiro Lobato, muito antes da gente ter acesso, né, ao presidente negro, né, e seu discurso eugênico, que não pôde ser publicado nos Estados Unidos, porque foi considerado racista demais, muito antes, né, de todo esse debate que a gente faz, Limeira já, lá em 83, nessa obra, que eu estou priorizando ela, né, para a gente conversar, ele já traz um poema que o título é Para Monteiro Lobato. E aí o eu lírico nos diz: obrigada, Augustinho Neto. Foi preciso que o sítio do Pica-Pau atravessasse o Atlântico para se desmascarar esse cretino, né? Então, a gente, às vezes, precisa, né, ter contato com aquilo que é normalizado, né, em um país racista como o nosso, mas que, ao mesmo tempo, se constitui, como Abdias do Nascimento, na sua clássica obra, né, Genocídio do Negro Brasileiro, esse pensador, artista, né, político, que foi importantíssimo, né, para a nossa história, e a quem Limeira dedicou o poema Quilombos também. Abdias vai dizer, né, que o racismo à brasileira, ele constitui, né, um desafio, uma complexidade para o enfrentamento, porque ele nem vai ser explícito, nem vai ser legalizado, né, como a gente teve no regime do apartheid, né, que você vai ter ou nos Estados Unidos, ou você vai ter, né, leis explicitamente, né, discriminatórias, mas, ao mesmo tempo, o que é que ele vai dizer? Ele vai compreender toda a estrutura e todas as relações, né, na sociedade brasileira. Ele vai atravessar completamente, a partir da sua normalidade, todas as relações na sociedade brasileira. Então, é como se o fato da nossa experiência racista, ela não ter reconhecido, embora a gente possa pegar um histórico de leis, né, que são consideradas, que a gente faz uma revisão, racistas, mas elas não explicitamente, né, elas trazem
essa discriminação enquanto um componente, né? A proibição do acesso, né? A gente não vivenciou isso enquanto aparato legislativo brasileiro de forma explícita, como a África do Sul e Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu desenvolver uma lógica racista que Abdias de Nascimento vai dizer, né? Ela atravessa todas as dimensões, né, das relações e das práticas sociais na sociedade brasileira. E isso, a poética de José Carlos Limeira enfrenta desde sempre. Qual é um outro aspecto que traduz também o que a gente chama de literatura negra e que em Limeira está desde sempre e que eu queria explicar também através de um poema, um dos que eu mais gosto, que é o poema Diariamente. O poema Diariamente, ele vai trazer essa plena consciência de existir enquanto negro, né, num país como o nosso, e do que isso significa, né, de enfrentamento diário, né, do que isso significa também de empoderamento diário, né, do que isso significa também de compreensão da sua existência plena e da beleza, né, do seu existir diário. Então, esse poema Diariamente, ele é bem representativo dessa consciência, né, desse sujeito que se inscreve enquanto negro na literatura e que tem essa literatura enquanto, eu costumo dizer, né, enquanto punhal também, né? Ela pode ser, a nossa literatura ela pode ser afago, mas ela também pode ser punhal. Então, essa plena consciência, né, atravessa a poética de Limeira. Quando ele vai dizer nesse poema, né, o meu livro nos traz. Esse é um dos poemas que eu mais gosto, né, do autor, que eu mais gosto, e que às vezes eu leio quando eu preciso, diariamente também, né, levantar de cabeça erguida. A mim, basta o espelho, a calça azul, o papel, o lápis e essa coragem de sair todos os dias de manhã e encontrar as mesmas pessoas, os mesmos sobressaltos, o relógio de ponto, o telefone, os documentos. A mim me basta essa coragem teimosa de engolir o café das 9, de fumar o 5º cigarro com a mesma determinação de destruir o que resta dos pulmões. Me basta mesmo essa coragem quase suicida de erguer a cabeça e ser um negro 24 horas por dia. Então, essa ousadia, né? Essa coragem, né, da existência negra, e que ela é fundamental, né, para a gente estar aqui até hoje, a despeito, né, de toda a brutalidade, né, que foi imposta ao nosso existir, né, isso só é possível, né, através né, de alentos e de estímulos, né, que alimentem a nossa subjetividade, como Limeira traz, né, nesse poema Diariamente. Né? É uma coragem suicida você ser um negro de cabeça erguida. Né? Você ser um negro que se submete é outra dimensão do existir, mas você erguer a cabeça e ser um negro 24 horas por dia, num país que nega o seu racismo, e onde a gente foi educado também a negar a nossa negritude. Então, isso é um desafio, é um grande desafio, e é o grande desafio da existência negra. Por isso, o seu Oswaldo de Camargo vai dizer, essa foi uma fala que me tocou muito, né? Na terceira mostra de literatura negra promovida por uma editora, inclusive paulista, Cinco Coutinho, né? Eles fizeram um lançamento da obra de Paulo Colina, né? Da obra completa de Paulo Colina, e fizeram uma mesa com o seu Oswaldo de Camargo, em meio à pandemia. Né? E ele disse algo que me tocou muito, e que tem tudo a ver com o que essa poética de Limeira ela traz para a gente. Seu Oswaldo de Camargo vai dizer: a grande meta do racismo é não deixar que o negro mostre sua alma. Então, isso é muito forte, né? E todas as relações de poder que atravessam, né? E os mecanismos de silenciamento, né? Da nossa existência plena e da nossa existência plena no texto, porque a literatura negra ela é uma afirmação da humanidade negra, negada desde sempre, né? Negada enquanto parte
né, da modernidade, como César vai nos dizer, né, a negação da humanidade negra ela é intrínseca, né, ao projeto moderno. Né? Ela não é de hoje, ela não é só com o início da escravização, ela é intrínseco, né, ao que se compreende quanto modernidade. Então, essa grande meta, né, a grande meta do racismo é não deixar que o negro mostre sua alma. Nesse poema, Diariamente, nossa alma está aqui, né? E essa alma do negro que se insurge, e não é se insurge na batalha fora, há uma batalha, né, do negro com o seu próprio corpo, que, segundo Fanon, vai ser constituído enquanto um corpo-prisão, né? Um corpo que é o seu ilê, né? Que é a sua casa, e que, por isso, precisa ser cuidado enquanto sagrado. As religiões de matriz africana, elas nos ensinam isso. Entretanto, né, toda essa construção e essa arquitetura racial tenta fazer com que a gente se sinta desconfortável, né, dentro desse próprio nosso corpo, com esse nosso cabelo, com os lábios que temos, com aquilo que somos, né? E a literatura negra, ela é esse lugar, ela é o lugar de afirmação da nossa humanidade, ela é o lugar onde nós podemos expressar a nossa alma. E, assim, quando a gente fala a literatura negra, que a gente está discutindo a obra de Limeira, mas essa expressão da alma e da subjetividade negra, ela está em várias outras formas, né, de expressão e de expressão desse nosso existir, de expressão dessa nossa alma, né? Então, ela vai estar no samba, ela vai estar nas canções dos blocos afro, ela vai estar, né, em várias outras dimensões, né? Mas é importante esse aspecto que o seu Oswaldo de Camargo diz. E aí algumas pessoas vão dizer assim, né? Ah, mas a literatura negra é muita denúncia, né? A literatura negra é um espaço de militância, como se isso colocasse, né, essa literatura num lugar menor. E aí eu queria trazer um outro poema de Limeira para dizer o que eu venho reafirmando desde o princípio, que a literatura negra é também esse lugar, principalmente, prioritariamente, né, de afirmação da nossa humanidade. E afirmar a humanidade é uma batalha. Né? João Vargas vai dizer isso, esse pensador. Né? Quem, para se insurgir enquanto humano, né, ser reconhecido enquanto humano, a humanidade para negros, né, indígenas, né, em um país como o nosso, ela não está dada. A humanidade é uma batalha. Né? Então, quem tem a humanidade enquanto uma batalha, né, você existir enquanto humano, ser visto enquanto humano e se expressar enquanto humano, né, isso é uma batalha. Né? Então, quem vive em batalha, né, pela reafirmação da nossa própria humanidade, né, o amor também ele está, né, enquanto um dos instrumentos de luta. Então, eu vou trazer um outro poema de Limeira, que é certo tipo de amor, né, onde ele vai trazer para a gente justamente isso. Né? O amor para a gente também é luta, e também é o que afia a nossa existência para enfrentar as lutas, que não foram construídas por nós, né? Elas nos são impostas. Certo tipo de amor. Existe um tipo de amor que não se vê nas ruas, não que seja guardado nos quartos, nos sonhos. É um amor maior que guardamos, para nos momentos mais trágicos puxarmos de dentro, como os ás que falta trinca, para continuar o jogo. Então, é isso. Esse certo tipo de amor, né, é o que nos mantém. Né? A gente só está até aqui hoje, só transforma em poesia, inclusive a brutalidade de uma existência que nos é imposta, né, porque há um certo tipo de amor que habita essa alma que seu Oswaldo de Camargo diz, né, que se tem medo que a literatura negra, né, traz, né, enquanto expressão, e que se tem medo de se deparar com ela em um país como o nosso, né, que é extremamente racista, mas que nega o seu racismo cotidianamente. Para a gente caminhar para o fechamento da nossa aula, eu queria, mais do que fechar com um poema de Limeira, também fechar com um poema que representa, acho que muito, do que o que essa aula traz enquanto oportunidade. É importante que a gente entenda que há uma lógica,
né, dentro da construção do que a gente chama de literatura brasileira, tanto de invisibilização, né, Kut vai dizer isso, né, quanto de estereotipação dessas personagens negras, né, do negro, do preto ou do mestiço. Né? Há uma construção histórica, né, de apagamentos, invisibilização e estereotipação. Eu vou trazer um exemplo disso, mas para depois a gente fechar com Limeira, né, e fechar também com Landê, que eu acho que é o que há de mais importante no debate da nossa aula de hoje. Né? Maca vai dizer, né, no texto que ele produz sobre Limeira, Negro Homem, Negra Poesia, para a gente caminhar para o fechamento, eu vou pegar esse trecho e depois a gente vai para a poética, né? Para a gente falar um pouco desses apagamentos. Suas incursões poéticas valorizam motivos que representam a beleza e o drama do cotidiano pela lente de um homem que acumula a experiência de transitar pela diversidade racial brasileira na condição de negro consciente de si, ciente da grandeza de sua história e admirador da inesgotável beleza de sua gente. É importante a gente reafirmar isso, né? A literatura negra, sobretudo, ela também é um lugar de beleza, né? E ela é um lugar de afirmação dessa beleza do nosso existir. Como eu disse para vocês, o exemplo que eu ia trazer é que é incrível, né, que a literatura brasileira tenha feito isso conosco, né? A literatura brasileira nos tenha, durante muitos anos, negado Úrsula, onde a gente tem a escrava Susana, que não admite, né, assumir um erro que ela não cometeu, né, e ela segue de cabeça erguida, sendo arrastada, né, pela brutalidade do seu senhor, e Maria Firmina dos Reis, essa mulher que inaugura o romance abolicionista no Brasil, foi apagada, né, dos currículos escolares durante muitos anos, porque era importante para o movimento da literatura brasileira e do Brasil que a gente tem, né, e que desde sempre a gente quis construir, que a escrava Isaura fosse o grande símbolo, né, da literatura abolicionista no Brasil. Então, acredito que essa aula, o que ela traz de mais importante é concorrer contra os apagamentos das Marias Firminas que acontecem agora no nosso presente. Né? Agora, nesse momento, a gente está concorrendo, a gente está realizando, enquanto país, um projeto efetivo de apagamento de muitos, né, dos grandes nomes da literatura negra, que, assim como Maria Firmina, trouxeram um discurso que era incômodo, né, para a sociedade da época. Era incômodo fazer o que Maria Firmina fez em suas obras, questionar como uma sociedade cristã e dita liberal mantém a escravização sem nenhum desconforto. Né? Então, era incômodo esse discurso. Né? Por isso, se opta, né, para ser representativo, né, de uma literatura de um determinado período, ou de um discurso que se buscou, aqueles, né, que atendem mais ao projeto de país que até hoje se insiste em construir, que é um projeto de país sem o reconhecimento, né, da agência negra e também da agência indígena desde o início, né, para o que nós somos enquanto povo. Então, para fechar a nossa aula, eu queria fechar não com um poema de Limeira, mas eu queria fechar com um poema de Landê. Né? Esse poema de Landê é representativo desse apagamento. Na verdade, ele faz referência a uma insurgência, né, de um episódio emblemático na história da literatura brasileira e da sua incursão no mundo, que é quando uma editora local, né, a editora Alguns Toques, se insurge contra a lista de 70 autores em 2013, feita pelo Ministério, pelo MINC, né? O MINC fez uma lista com 70 autores brasileiros para a Feira de Frankfurt em 2013. Né? Desses 70 autores, né, o nosso Ministério só encontrou Paulo Lins, né, enquanto escritor brasileiro. Né? Dos 70 autores, eram 70 autores, e a reivindicação, inclusive, de um dos artífices dessa elaboração é que ele não se rendeu, né, a critérios extraliterários e que não usaram cotas na construção da lista. O interessante disso é que o Brasil não se cansa de passar vergonha em todos os sentidos. Na verdade, a própria imprensa, né, estrangeira foi quem denunciou o absurdo de um país com a diversidade racial e que já tinha,
né, publicações, né, há tanto tempo, né, uma trajetória de publicações negras, inclusive com uma publicação internacional, que é essa a que o Poema de Landê vai fazer referência, constrói uma lista, né, de 70 autores e visibilizando completamente essa presença negra desde sempre. Então, eu queria terminar a nossa aula, eu vou convidar o Samuel Vida, que é professor da Faculdade de Direito, também, assim como eu, teve a oportunidade de conviver com Limeira, né? Não só com a genialidade da sua escrita, mas com sua presença, né? Elegante, preta, bela, né? Na nossa cidade. Então, eu vou convidar Samuel Vida para falar desse poema, que eu acredito que essa aula contribui, né, para que a gente não repita os apagamentos que, insistentemente, né, o nosso projeto de país ele continua, né, impondo aos autores, às autoras negras, né, desde sempre. Então, muito obrigada pela participação, e agora vocês ficam com Samuel Vida, com esse poema. Meu contato com Limeira se deu primeiro com a poesia, antes de conhecer o poeta. E a poesia de Limeira deu nome a um grupo do movimento negro de Salvador, o Grupo Palmares de Novo. A primeira pessoa no meu bairro, Pau da Lima, na periferia de Salvador, que me falou sobre negritude foi Milton. E Milton tomou a poesia de Limeira como referência para nomear o grupo que organizou. E desde então, isso deve ter sido por volta de 83, 84, Limeira atravessou o meu caminho e não saiu mais. Depois eu pude conviver com ele e partilhar da figura fantástica, generosa, inspiradora que ele apresentou para a gente durante sua brilhante trajetória aqui no AI. Bom, eu vou ler um poema do poeta Landê Onaualê, publicado no Cadernos Negros, volume 43. Sob o céu de Frankfurt, 2013. Para Moema Parente Augel, a editora Oguns. Eu não tenho voz. Escrevo por mãos que me antecedem, carregando pedras torpes, sob nenhum aplauso. Houve glórias também, e festejamos sós nos mocambos proscritos da inteligência nacional, trancados pelo lado de fora do Brasil ou confinados no quarto dos fundos do país. Schwarze Poesie. Escrevo decepando o falo branco que me quer vergastar as entranhas. Sou um murmúrio abafado rompendo as garras de um estupro. A minha voz é o silêncio de uma lâmina. Enquanto escrevo, sussurro gritos de guerra, de ecos ensurdecedores. São ondas insurgentes contra as galés reinventadas de um país tumbeiro. Ouço o fio dolorido dos gemidos, mergulhados no tenebroso mar da invisibilidade. Todo grito é imortal sob as águas. Porém, nada que me faz mudo impede a alma de cantar, liberta e inalcançável, por qualquer dor que venha trajar a minha carne. Afinal, poesia é dar beleza ao absurdo.